É fácil nós termos o consolo errado. E é fácil nós desejarmos o consolo errado. O grande problema de Israel era que as pessoas gostavam de ouvir paz, paz, quando não havia paz. Mas nós temos que admitir que sobre grandes problemas e provações, ouvir o conselho, o consolo errado era bom para aquelas pessoas. E elas não gostavam de ouvir aquilo que elas achavam que não estava consolando elas. Então elas ficaram vulneráveis a ouvir o conselho errado de muitos homens naqueles dias que diziam paz, paz, quando não havia paz. Esse dia eu estava vendo, alguém estava conversando comigo e a pessoa estava mencionando um texto da Bíblia de uma maneira totalmente oposta. E eu tive que falar para aquela pessoa: você está buscando um consolo que vai te levar para mais angústia. Esse consolo que você busca é o consolo errado. Isso que você está fazendo com a palavra de Deus é destrutivo. Mas eu percebo que é comum usar esse texto dessa forma. E talvez hoje de manhã e quem sabe à noite eu queria falar sobre o que Pedro diz a respeito disso. Seja algo que realmente nos faça pensar na nossa vida espiritual de uma maneira mais séria, não é? O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 7, de 21 a 25: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Muitas pessoas usam esse texto para justificar a sua vida espiritual, que é um fracasso, que jamais cresce, que sempre é imatura, infantil, dizendo isso: olha, eu estou debaixo do pecado, a lei do pecado, o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal... Mas perde totalmente o que o apóstolo Paulo está ensinando e como ele termina, né? Ele não está criando uma cama de racionalizações para uma vida que não honra a Deus. Ele acaba nos levando não para o lugar que a gente diga: tá vendo, é assim, eu quero servir a Deus, mas o pecado que habita em mim, ele nos leva para a solução, não é? Miserável homem que sou, quem me livrará? Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então é importante a gente entender que ninguém pode viver a sua vida espiritual. Nós vivemos numa geração terapêutica, uma geração forjada pelo brutal humanismo secular. E nessa ideia que sempre houve, mas que cada vez mais é defendida, nós temos problemas na vida. A culpa é de todo mundo. Então, na sociedade, na vida comum, as pessoas têm 1000 problemas, mas ela bota a culpa onde? O problema foi a minha criação e os meus pais. É o que o humanismo secular faz, não é? O problema é a sociedade. O Brasil não me ajuda. A sociedade não me ajuda. Papai e mamãe foram um problema. Minha família foi um problema. Você vê que as pessoas nessa geração terapêutica, elas querem ser vistas elas se tratam com autocomiseração e vitimismo. E elas querem ser vistas apenas como um fruto do que acontece a ela fora dela. Então, ela encontra todos os problemas da sua vida fora dela. A sociedade, o pai e a mãe, algumas coisas que algumas pessoas fizeram a ela no passado, ou estão fazendo com ela agora. E isso é óbvio que é o ar que a gente respira, de tal maneira que as pessoas fazem a mesma coisa na igreja. Você nunca vai ver uma pessoa espiritualmente vivendo uma vida que não glorifica a Deus, que não encontre uma razão fora dela. O marido que não ajuda, ou a esposa, ou a família, ou os irmãos da igreja não ajudam, não é? Ou a igreja não ajuda, ou o pastor. Tudo é por causa de alguém ou de alguma coisa fora da pessoa.
Isso, essa pessoa está buscando um consolo para o seu coração, para a sua vida que desonra a Deus, não é? E às vezes faz pegar textos maravilhosos como esse e usar de maneira oposta. Mas o que o texto diz? Eu estava dizendo para aquela pessoa, quando eu leio Romanos 7, eu me sinto consolado, mas não com consolo errado, né? Eu me sinto consolado porque Paulo se sentiu do mesmo modo que eu, ilumina para mim essa realidade. E Paulo me ajuda a entender minha loucura e me dá alguns termos teológicos substanciais para isso. Você viu que nesse texto aqui está um monte deles. No capítulo 7 de Romanos e 8 tem um monte. Por exemplo, ele chama de a lei do pecado. Romanos 7, 23. Esse corpo da morte. Versículo 24. Minha natureza pecadora, ou minha carne, em algumas traduções. No versículo 18. O pecado que habita em mim. Versículo 17. Simplesmente pecado, no versículo 11. E a lei do pecado e da morte. Capítulo 8, verso 2. Então, os teólogos gostam de chamar isso de quê? De o pecado que habita em mim. Pelo menos você vê que, se você ainda não entendeu muito do que Paulo está dizendo, você já entendeu que há alguma coisa em você, não nas outras pessoas, não na igreja, não na cultura. Há um grande problema e ele está em você. O que Pedro e Paulo vão ensinar, que se você não fizer, ou seja, se você não for a pessoa chamada por Deus para fazer as coisas que alguém com essa compreensão que chega a ela, faz por ser quem é, nós vamos tomar da Santa Ceia hoje, todos vamos tomar. O que a gente está dizendo? Eu estou dizendo que o que Cristo fez por mim, que não há nada que um irmão meu tenha que eu não tenha, que não há nada, nenhum recurso espiritual que Paulo tinha que eu não tenho, que tudo que Jesus conquistou na cruz é meu. Eu não posso dizer que aquele irmão ali, ele tem muito do Espírito Santo, aquele lá tem muito da graça, aquele outro tem muito do amor de Deus, e que eu não tenho. Se eu tomo da Santa Ceia, eu estou dizendo, ele morreu por mim. Eu tenho toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu fui chamado como todos os outros, e tenho todas as coisas que todos os outros têm, e só eu posso viver a minha vida espiritual. Então, de qualquer modo, que nós chamemos isso, como eu disse, os teólogos resumem isso como o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo usa essa expressão. De qualquer modo, você vê que não é o pecado que habita no outro, não é o pecado que habita na instituição, governo, ou diminuindo mais, não é o pecado que habita na igreja, é o pecado que habita em mim, todo o meu problema. Quando Paulo diz miserável homem que sou, ele não está reclamando da igreja, ele não está reclamando dos outros apóstolos, ele não está reclamando da vida, ele está dizendo que é um problema nele, ele é miserável porque o pecado habita nele, é isso. E a razão para a gente olhar seriamente para isso é que o primeiro passo para combater esse inimigo, e ninguém pode combater o pecado que habita em você, a não ser você mesmo, é conhecê-lo. Mas não um pouco, é conhecê-lo bem. E o fundamento do nosso conhecimento do poder do pecado que habita na vida do crente está assentada na própria experiência do apóstolo Paulo, que é o homem, é o águia do evangelho de todos os tempos. E Paulo abriu caminho com luta, até por vezes quase ser derrotado nas cordas, e clamando então o que a gente viu aqui no versículo 23 e 24, miserável homem que sou. Ele não está falando miseráveis coisas que eu faço, miseráveis coisas que a igreja miseráveis coisas que os irmãos estão fazendo, miserável coisa que, enfim, acontece comigo. Ele diz, miserável homem que eu sou. Ele está bem, apesar de você sentir que ele está nas cordas em alguns momentos, mas ele clama à beira da derrota. Ainda assim, quando o gongo soava, você sabe quando um lutador está nas cordas, não é? E parece que ele não vai ficar de pé. Ainda assim, quando o gongo soava, Paulo estava de pé. E quando o gongo soou, no final, ele estava de pé ainda. E ele disse, combati o bom combate,
terminei a carreira e guardei a fé. Você vê em 2 Timóteo 4:7. Então aqui você tem termos com os quais eu estava falando para aquela pessoa como ela estava distante da realidade do texto, porque as pessoas usam esse texto para mostrar, está vendo como eu sou fraco? Está vendo como a minha vida espiritual fracassada é assim? Porque eu sou um miserável homem que eu sou. Porque o pecado habita em mim. Não está entendendo a argumentação do apóstolo Paulo e nem como ela vem no capítulo 6, 7, 8 de Romanos. Se quisermos compartilhar da vitória sobre a carne sangrenta, nós temos que seguir Paulo para a luta. Não há outra maneira. É uma luta que cada um de nós vai ter que lutar. E quando fizermos, a gente vai descobrir que as mesmas 4 verdades que humilharam ele na batalha estão todas expressas aqui. Então, ele diz no versículo 21, então eu quero fazer o bem. E fazer o bem aqui não é ajudar a velhinha a atravessar a rua. É viver para a glória de Deus. Honrar a Deus. Então eu quero fazer o bem. E eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, primeiro, um fato de o pecado habitar em nós, Paulo está chamando de uma lei. Não é? O fato do pecado habitar em nós. A lei a que Paulo se refere é a mesma coisa que ele chama de pecado que habita em mim, no verso 20 e 23. E é sobre esse pecado residente que nós estamos falando. E por que chamá-lo de lei? Você percebe, num único texto como esse, por que o humanismo secular é totalmente inútil e é o nosso grande problema. Paulo está usando a palavra lei como uma metáfora, é óbvio, né? E ele precisa, o apóstolo Paulo, para comunicar o que é necessário, ele precisa de um modo para expressar o poder, a autoridade, a limitação e o controle que o pecado exerce na vida. Então ele toma lei, entre aspas, como um toque de ironia, não é? Usando como metáfora. Antes, no início do capítulo, ele havia escrito sobre a lei de Deus, que deveria governar nossa vida. A lei do espírito de vida, por exemplo, me libertou do pecado e da morte. Então, ainda que a lei do pecado pareça vencer batalhas no corpo a corpo, ele poderia ter escolhido um contraste mais maravilhoso para desmascarar as forças mortais do pecado do que a metáfora que ele está usando. Então pense um pouco sobre a metáfora da lei por um instante, não é? Nós podemos pensar sobre ela de um lado como uma regra moral, quando a gente pensa em lei, né? Que nos orienta e nos manda fazer algo, que ela requer. Por exemplo, honra o teu pai e tua mãe, ou, enfim, não fazer algo que ela proíbe, não matarás, e etc. Mas mais do que isso, uma lei que nos leva a obedecer com ofertas de recompensa, que normalmente como a lei funciona. Por exemplo, num dos mandamentos diz, para que se prolonguem os teus dias na terra, e que o Senhor Deus te dá, ou aquilo que nos compele à submissão por meio de ameaças. A lei faz isso, e punição por nós desobedecermos. Há uma lei que ela traz uma ameaça. Se você avançar o sinal, vai ter uma multa, você vai perder o ponto na carteira, você vai perder a carteira. E, por outro lado, nós também podemos pensar na lei de modo como nós falamos sobre lei da natureza. A gravidade, por exemplo, é uma lei da natureza que obrigam as coisas a tomarem certa direção. Não é? Então ela nos molda, a gravidade. Ela nos molda perfeitamente aos seus mandamentos. A lei da gravidade, aos seus comandos. A gravidade não é uma lei, apesar de nós chamarmos de lei da gravidade, como uma ideia ou um preceito externo, mas ela é uma força que pode fazer os objetos obedecerem à vontade dela. Todos nós estamos aqui obedecendo à lei da gravidade. No universo todo isso está acontecendo. E nesse sentido, toda necessidade é uma lei. Entende? Em nós
cada inclinação e cada necessidade é uma lei. A fome é uma lei, a sede é uma lei, a atração sexual é uma lei, o medo é uma lei. Cada uma dessas coisas nos impele a cumprir as suas exigências. A fome me impele a cumprir a exigência de me alimentar. Ou então, punições acontecem, né? Cada uma tem uma força para nos inclinar à submissão a ela. Então, o mal que reside em nós, por isso Paulo usou essa expressão, o mal que reside em nós funciona dessa maneira, atraindo, ameaçando e até mesmo punindo, assim, maltratando, não é? De modo que Paulo chama de uma lei para que a gente possa ver que ela é poderosa, mesmo na vida dos crentes, mesmo na vida dos homens verdadeiramente regenerados, e que está constantemente agindo para nos moldar de modo ao seu caráter pecaminoso, não é? Eu preguei, na verdade, 4 sermões ou 5 sobre esse texto chamado mal que habita em mim, não é? Isso nos leva a perguntar em que sentido Cristo então derrotou o pecado no crente. A resposta é que ele derrotou o seu domínio ao cancelar a sua a punição, não é? Cumprindo ele mesmo, recebendo ele mesmo a maldição do pecado. Ele tirou o domínio, ele enfraqueceu o seu poder e matou suas raízes, de maneira que ela não possa dar fruto para a morte no crente, para a morte eterna. Nunca essa lei em nós dará frutos para a morte eterna, não é? Mas ainda, e isso é espantoso, e isso é verdadeiro, o pecado é pecado. Sua natureza e seu propósito permanecem totalmente inalterados, não é? Sua força e seu sucesso sua força ainda tenta nos pegar pela garganta e tenta manifestar e conquistar sucesso em nós. E em segundo lugar, nós encontramos essa lei dentro de nós, não fora. Todos os nossos problemas espirituais não estão vindo de fora. Eu disse que na nossa geração terapêutica nós encontramos para cada problema dentro de nós, cada problema na nossa vida espiritual, a gente tenta localizar ele fora de nós. A igreja, os irmãos, os acontecimentos, enfim, como lá fora as pessoas sempre tentam, e infelizmente aqui também, nós tentamos encontrar todos os problemas na sociedade, no governo, fora de nós, e nós somos vítimas do que acontece fora. Mas você vê, nós encontramos essa lei do pecado dentro de nós. Paulo tinha ouvido histórias do horror sobre o pecado ao longo de toda a sua vida, não é? Pela maneira que ele foi criado, ele tinha visto incontáveis dedos em rixa apontando para o seu rosto, previndo quanto e o poder do pecado agia. Mas em Romanos 7, 21, ele saiu da confortável teoria para a experiência turbulenta. Ele encontrou essa lei, sabe? Ele viu essa lei de fato, agindo como ele nunca tinha visto antes. E uma coisa é as pessoas se juntarem a um grupo para analisar criticamente alguma coisa, debater um assunto, né? Uma dissertação sobre o pecado original. Você pode ficar batendo papo na internet, debatendo, não é? Uma coisa muito diferente é você se encontrar submetido à sua força e à sua loucura e saber que ela reside dentro de você. Uma coisa então é você assistir um vídeo, uma palestra, uma conferência sobre determinada doença terrível. Isso você pode debater sobre isso, você pode falar sobre isso, como ela se espalha, o que ela faz no corpo, o quanto ela é invencível, uma doença terrível. E outra coisa é você ouvir o médico dizer: olha, nós fizemos o exame e deu positivo, eu sinto muito, você está com essa doença. É muito diferente descobrir que aquela doença está em mim
do que quando eu falava sobre o vídeo que eu vi na internet, uma palestra. Então, a maioria das pessoas concordam apenas como se fosse naquela palestra sobre uma doença. Meu coração é mau, meu coração é enganoso. Mas a maioria das pessoas jamais acreditam nisso e jamais realmente veem essa realidade do mal em seu interior. E poucas pessoas têm chegado a um acordo com a lei do pecado. Se isso tivesse acontecido com mais pessoas, nós ouviríamos mais queixas contra os seus corações. E não contra o mundo, não contra a vida, não contra as pessoas da sua família, não contra o seu cônjuge, não contra os irmãos da igreja, não contra a igreja, não contra os pastores. Nós ouviríamos as pessoas se lamentarem mais sobre si mesmas. Miserável homem que sou, como o apóstolo Paulo está dizendo. Mas você vê muito pouco isso. As pessoas têm muitas explicações para a sua vida espiritual ser um fracasso nas outras pessoas. Não me ajudam, não me apoiam, não me entendem, não fazem isso, não fazem aquilo outro. É como se a pessoa jamais tivesse realmente visto a lei do pecado em seu interior. E quando ela concorda com Jeremias de que o coração é enganoso, é uma coisa de palestra, porque ela não é como o médico que disse, olha, sabe essa doença horrível? Então, deu positivo aqui. Você sente o peso. Você falava daquela doença de uma maneira leve, depois ia comer uma coisinha. Mas agora que o médico disse que ela está em você, agora tudo é diferente sobre aquilo. E nós, se isso tivesse acontecido, nós ouviríamos as pessoas fazendo mais queixas contra essa realidade interior em suas orações. Veríamos mais luta contra essa realidade interior. E encontraria menos frutos dessa realidade no mundo. Você veria mais as pessoas se vendo a sua miséria e não sendo vítima da miséria externa. Então, quando nós encontramos essa lei em nós gritamos: quem nos livrará do corpo desta morte? Nós encontramos em nós mesmos o problema. E finalmente nós percebemos, como Paulo, que todo o problema da nossa vida está dentro de nós. Que nenhuma vitória espiritual vai vir de você lutar ou atribuir o seu problema ou os seus problemas a causas externas. Os crentes verdadeiros são as únicas pessoas que encontram a lei do pecado operando dentro deles. É óbvio que Paulo, antes de ser quem ele foi, nunca gritaria que na carne dele não habita bem algum. Ele ia dizer que não habitava bem no mundo, que havia defeitos em todos os lados, mas ele nunca localizaria o problema na sua vida. Os descrentes, por exemplo, eles não sentem o que Paulo sente aqui. A lei do pecado na vida de um homem que não está em Cristo é um rio furioso que leva tudo embora. E eles não podem medir a força da correnteza, porque a correnteza está levando eles, está levando o mundo todo. Você só pode sentir a força da lei do pecado que habita em nós, que habita no homem, se você tentar resistir a força, a corrente. Se alguém tentar resistir à corrente do rio, então ele sente a força. Agora, se ele é como uma folha levada pela corrente, ele não sente corrente nenhuma. O mundo não sente isso. O mundo, ele está sendo conduzido pelo pecado que habita nele. Ele não sente isso, ele não sente sua força, ele está simplesmente sendo levado porque eles se renderam à força. E quando você está rendido àquela força, e aquela força te leva, e não há nenhuma oposição àquela força, você não sente a força. Um crente, por outro lado, ele nada contra a correnteza, ele encara o pecado de cabeça erguida e quer se manter firme diante dessa força. Então ele sente o poder dessa força. Em terceiro lugar, nós encontramos essa lei quando estamos nas melhores condições. Imagine quanto pior é a tua condição espiritual, menos você sente essa força dentro de você, porque ela começa a te conduzir. Então,
por incrível que pareça, nós encontramos essa lei quando estamos nas melhores condições. Embora essa lei do pecado seja muito poderosa, ela não governa o coração regenerado, o coração do crente. Paulo a encontrava operando nele, mesmo quando ele... A intenção, os anseios do coração eram glorificar a Deus. Você vê, ela não se manifesta apenas se você está no seu pior espiritualmente falando. Quanto pior, menos você sente. Quanto maior for o seu crescimento na sua relação com Deus através da contemplação de Cristo, mais você sente. Paulo não tropeçou nela em ocasião em que ele estava pecando grandemente. Quando você estiver pecando, você não vai sentir essa força, está sendo levado por ela. Ou quando ele estava indiferente com as coisas de Deus. Quando você está indiferente, você não sente vontade de ler a Bíblia, você não consegue orar, a força está te levando, você não sente a força. Não é? Ele estava consciente dela, mesmo quando tudo nele queria glorificar a Deus. Ele sentia mais a sua realidade. Quando ele decidiu obedecer ao Salvador, o Rei, quando o amor de Cristo constrangia a obedecer, quando ele estava decidido, né, em dirigir tudo que ele era para Cristo, então ele sentia mais o poder do pecado que habita em mim, ou da lei do pecado. Então, a despeito do fato de que a lei do pecado opera a partir de dentro, nunca de fora, e que ela ataca os crentes quando eles estão no seu melhor, ela não é o nosso ditador. Se nós podemos tomar da Santa Ceia verdadeiramente nesta manhã. Os crentes marcham num compasso diferente. Paulo diz, eu quero fazer o bem. Como eu disse aqui, ele não está falando no capítulo 21, no versículo 21, ele não está falando eu quero fazer a obras sociais, ajudar as pessoas a atravessar a rua. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero fazer tudo para a glória de Deus. E quando eu quero isso, eu sinto que há um poder oposto dentro de mim. Eu quero agradar a Deus, eu dar-lhe glória, servir, ser uma bênção, não é, para a igreja, honrar o nome de Cristo, e pela graça de Deus, então, eu desejo obedecê-lo de verdade. Normalmente, isso prevalece em nós, mesmo contra esse insidioso inimigo interior, mas ele está lá, e ele causa danos. Em quarto lugar, essa lei do pecado, nunca descansa. E esse é um problema. Uma vez que a graça governa o coração do crente, ele quer sempre viver para a glória de Deus. Nós podemos descrever esse desejo de duas maneiras. Primeiro, existe o seu constante e generalizado desejo de agradar a Deus. É o que Paulo mostra no versículo 18. Há esse desejo constante de que em todas as coisas nós glorifiquemos a Deus. Em segundo lugar, há ocasiões em que o crente tem em mente uma tarefa particular que ele deve cumprir ou quer cumprir, como viver uma vida de oração, meditação na palavra, ser quem sustenta financeiramente o reino de Deus no mundo. O querer está em mim. Paulo diz, mas a lei do pecado se opõe a ambas as coisas, tanto ao desejo generalizado de agradar a Deus, quanto aquelas coisas particulares que eu sinto que preciso fazer naquele momento. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer que todas as coisas manifestem a beleza de Cristo. Então, a lei do pecado e da morte, né, como Paulo está usando, a lei como essa metáfora, está numa constante guerra contra o meu desejo primordial, contra o desejo primordial do cristão, do homem regenerado, que é o quê? Agradar a Deus. Verso 14 ao 25. Mas o pecado não fica aí, o pecado vai mais longe. Quando o crente decide fazer até mesmo o mais simples trabalho para Deus, o pecado se opõe contra ele, exatamente naquele ponto. Por
Por isso que Paulo diz que o mal reside em mim. Verso 21. Ou seja, quando você quer orar, ele vai tornar você sonolento, cansado, com dificuldade. Não importa o que você faz, não é? Ele faz você sonolento quando você devia orar, faz você cansado quando você devia orar. Ele faz você pão duro e ambicioso quando você deveria sustentar a obra de Deus no mundo com o seu dinheiro. É o pecado que habita em você. Então você às vezes se sente como o doutor Jack e o Mr. Hyde, como eu usei quando preguei uma série de sermões a respeito disso. Todo crente que é também um pecador, isso é, todo cristão verdadeiro também é um pecador, não é? Ele se sente assim, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Ou seja, a luta está porque você, como alguém regenerado, deseja fazer essas coisas para a glória de Deus, mas o pecado que habita em você se opõe a qualquer coisa que seja feita com esse propósito em nós. Então o brado foi: quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a realidade, ela é interna, ela não está vindo de fora. Nós estamos no começo da obediência a Deus. Entender essas verdades sobre o pecado latente é se armar contra ele e não racionalizá-lo. Você vê, muitas pessoas usam isso exatamente para dizer assim: está vendo, eu vivo essa vida de pecado, não consigo nada, porque o pecado que habita em mim, ele está fazendo exatamente o oposto do que o apóstolo Paulo está ensinando. Ele está usando a Bíblia de uma maneira diabólica para que o pecado realmente reine nele. E na sua luta contra o pecado existe apenas uma coisa mais importante a ser compreendida do que esses 4 fatos: a livre e justificadora graça de Deus no sangue de Cristo, a graça de Deus em Cristo e a lei do pecado. Essas duas coisas, pega a graça de Deus em Cristo aqui, a lei do pecado aqui, elas são as fontes de toda a sua santidade. Por um lado, a lei, a graça de Deus em Cristo, e por outro, a lei do pecado é a fonte de todos os seus pecados. Uma é a fonte de toda a sua alegria e a outra é a fonte de todas as suas dificuldades. Uma é a fonte de todo o seu refrigério e a outra é a fonte de todas as suas tristezas. Se você está disposto a andar com Deus e glorificá-lo neste mundo, você precisa conhecer ambos a fundo, tanto a graça de Deus quanto a lei do pecado que habita em nós. Eu acho que a maioria das pessoas não conhecem nenhum nem outro. E é por isso que Paulo, para confirmar os cristãos romanos, está escrevendo isso aqui. Suponha que existe um reino em que dentro dos seus muros 2 poderosas forças opostas estejam. Os súditos do rei estão sempre se estranhando, estão sempre brigando entre si, estão sempre se atacando. Se o rei não tiver sabedoria, o seu reino se transformará em ruínas. A lei do pecado e a lei do espírito de vida. Paulo diz: qual é o que se opõe e vence? É a lei do espírito de vida, porque tem a lei do pecado que habita em mim. Então, a lei do pecado e a lei do espírito de vida, como está em Romanos 8:2, em nós são inimigos mortais, essas duas leis. Por um lado, a lei do pecado que habita em mim, por outro, a lei do espírito de vida. É óbvio que só quem é regenerado tem a lei do espírito de vida. Quem não é, só tem a lei do pecado. Como eu disse, ele nem sente isso, porque ele está sendo levado. Se formos espiritualmente sábios em dirigir nossas almas, como podemos evitar ser destroçado? Nós vamos realmente achar que nossos problemas estão fora de nós, nas pessoas e no mundo, ou no mundo espiritual, não é? Quando na verdade todos os problemas estão dentro de nós e ninguém poderá lutar essa luta interna. Mas muitas pessoas vivem nas trevas e na ignorância do seu próprio coração. Como eu disse, pode falar sobre quão mal é o seu coração só no sentido de como alguém vê a palestra sobre AIDS, câncer, não sente, é uma palestra, tá falando, o pastor está falando, eu estou lendo aqui sobre o coração ser mal, mas eu não, na verdade é só
Eu não sinto diagnóstico em mim, portanto eu sempre acabo fazendo e agindo de acordo com o coração que eu disse que era mal. Então, muitas pessoas vivem nas trevas da ignorância do seu coração. Não adianta você ouvir muito sobre a graça se você não conhece sobre a lei do pecado que habita em você. Você tem que conhecer ambos, e por isso a Bíblia fala tanto sobre ambos, não é? Então eles mantêm um cuidadoso registro, as pessoas mantêm um cuidadoso registro dos seus investimentos. Ele sabe, ele pega extrato, ele controla a conta bancária, ele vê como está o gasto, como está a entrada, ele tem um controle sobre isso. As pessoas fazem check-ups, elas vão no médico, elas tiram chapas, elas fazem exames, elas estão preocupadas com o que pode estar acontecendo de errado dentro dela, dentro dos seus corpos, e elas cuidam da sua alimentação, e elas fazem ginástica, para manter o quê? O corpo em ordem, para manter a finança em ordem. Mas quantas pessoas concedem um mínimo de pensamento à sua própria alma, queridos? A maioria das pessoas vivem continuamente racionalizando o mal que há em si. Não tem nenhum cuidado com a alma. Gasta tempo cuidando das finanças, cuidando da preparação para a vida futura financeira. Agora, se é importante vigiar e cuidar do nosso corpo e dos nossos investimentos, que logo estarão apodrecendo, por mais que você cuide do seu corpo, ele vai apodrecer numa sepultura. Se mesmo assim alguém cuida dele, por mais que alguém cuide dos seus investimentos, um dia ele vai deixar tudo para trás. Quanto mais importante seria para nós guardarmos nossa alma imortal, que não vai apodrecer simplesmente numa sepultura. Então, conhecer o pecado que habita em nós é o oposto do humanismo secular, não é? Já que o mal não habita em nós, o mal habita nas coisas, no mundo, nas instituições, nas outras pessoas. Eu sou a vítima disso tudo. Então, conhecer o pecado que habita em nós, por mais humilhante e desencorajador que possa ser, é a nossa sabedoria, sabe? Nós, por isso, nunca deixamos o humanismo explicar como nós somos. Não deixamos ele explicar nosso coração, nem nossa alma, porque nós sabemos que ele não pode explicar o mal que habita em nós. Ele nega o mal que habita em nós. A lei do pecado. Então, se é que nós temos algum interesse em descobrir o que agrada ao Senhor, como Efésios 5:10 diz, como Paulo aqui, eu quero agradar a Deus, e aí eu vejo uma lei agindo dentro de mim, uma outra lei. Ele vai falar sobre a lei do espírito de vida, mas essa outra lei também está lá, a lei do pecado, e evitar qualquer, como está em Efésios 5:10, se você quer glorificar a Deus, então, e descobrir o que lhe agrada, você então vai ser conhecedor e um estudante atento disso. E você quer evitar qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo, como está em Efésios 4:3, no qual você foi selado para o dia da redenção, então você vai estar atento, você sabe dessas realidades. Agora, Chesterton, né, um grande pensador, apologeta, filósofo, ele disse assim, certa vez, se um rinoceronte entrasse no restaurante, neste restaurante onde eles estavam, um restaurante fino, né? Um rinoceronte entrasse, agora, não se pode negar, ele diz que ele teria um grande poder aqui dentro, de destruição, um rinoceronte no restaurante, mas eu seria o primeiro a me levantar e torná-lo ciente de que ele não tinha qualquer autoridade. Então pense nisso. A lei do pecado para os crentes é como o rinoceronte de Chesterton. A única regra moral e autorizada sobre os crentes é o reino e o reinado de Deus. A única coisa que tem autoridade nas nossas vidas. O pecado que habita no coração é um usurpador. Não é? É um usurpador do trono que, como aquele rinoceronte, pode às vezes mostrar sua força, causar danos
Ainda que você se levante e lhe diga que ele não tem autoridade, ele ainda tem força, apesar de não ter autoridade. Então a lei do pecado, ele nos empurra do mesmo modo que outras leis, por isso que Paulo está usando a metáfora, nos motivam a obedecer, nos motivam a nossa obediência como? Com promessas e ameaças, porque é assim que a lei funciona, não é? De todas as formas. Então você lembra, por exemplo, da cerimônia quando Deus entregou a lei ao povo de Israel, em Deuteronômio 27 e 28, metade das tribos de Israel estavam no Monte Ebal, metade, e a outra metade no Monte Gerizim. Então metade do povo estava de um lado, metade do outro, cada um no monte, e os que estavam sobre o Monte Ebal clamavam as maldições sobre aqueles que desobedecessem à lei. Se desobedecer à lei, são essas as maldições que vão cair. É o que os estavam a metade que estava no Monte Ebal. E os que estavam sobre o Monte Gerizim proclamavam as bênçãos. Se nós obedecermos, essas bênçãos vão estar sobre nós. Então, quando existe uma força por trás das ameaças e promessas que podem lhe fazer o bem, as pessoas são motivadas a obedecer. Então é o que o pecado faz. O pecado promete recompensas à obediência a ele. Os prazeres do pecado são as recompensas que o pecado oferece, recompensas pelas quais a maioria das pessoas venderiam a própria alma, e vendem. Hebreus 11, 24 e 26 faz alusão a uma batalha no coração de Moisés. Batalha essa que não existia no coração dos egípcios, não porque não havia a lei do pecado, mas não havia a lei do espírito de vida. Mas em Moisés havia. Então havia uma batalha lá. Diz assim: pela fé, Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Então aqui você vê a batalha entre a lei do pecado, não é? E a lei do espírito de vida, a lei da graça no coração. E as recompensas que o pecado ofereceu a Moisés, é óbvio que eram grandes. Toda lei oferece recompensas. E primeiro ele ia ter honra entre os egípcios, riqueza, além de qualquer limite, além de qualquer milionário que você conhece no mundo, que ele pudesse ter ou sequer chegar perto se ele ficasse com o povo de Israel. A lei do pecado oferecia isso a ele. Outra seria os deleites intelectuais, de debater com as altas mentes do Egito e aprender e crescer intelectualmente naquela cultura tão culta para aqueles dias. A outra recompensa eram os prazeres sensuais de comida fina, iguarias inigualáveis, haréns de mulheres, como era comum naqueles dias, diversões e festas sem fim, como alguém que ele era um príncipe. Então você pode ver em seu próprio coração o quão convincente e escravizador ou escravizadoras são as recompensas que o pecado oferece, que a lei do pecado oferece se obedecida. Moisés é um dos poucos no mundo, ou seja, só esses que Deus chama, e assim tem esse coração em quem as recompensas da graça prevaleceram. Ele realmente tinha dentro dele a lei do espírito de vida, mas a lei do pecado, quando desobedecida, ela pune, como qualquer lei. Quando você desobedece à lei que te oferecia recompensas, então você tem punições. E uma coisa que Moisés enfrentou como punição por não ser inclinado à lei do pecado foi uma vida de maus tratos e opróbrio. É o que a Bíblia diz no versículo 25, 26 do texto. Antes ele preferiu ser maltratado, ele preferiu carregar o opróbrio de Cristo. Então essas são as ameaças de punição pela desobediência à lei do pecado. Você desobedeceu ela, então
Você quer obedecer a Deus? Então você vai ser punido pela lei. Você vai ter opróbrio, vai ter aqueles prazeres intelectuais, do paladar, aqueles prazeres sexuais, aquelas coisas todas. Então você não vai ter essas coisas, essas benesses. Você vai ter o oposto. Toda sorte de males, dificuldades, perigos neste mundo são prometidos àqueles que seguem a Cristo. Seguir a Cristo ia fazer com que ele fosse um pastor no meio do nada de ovelhas por 40 anos. E o pecado adora exibir essas consequências de desobedecer à lei do pecado a você. Para você olhar e ficar chocado com tudo que vai acontecer com você se você for nessa direção, porque aquela lei irá te punir. Além do sofrimento por seguir a Cristo. Nós saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando a sua vergonha. Então, é a lei do pecado fazendo isso. Então, existem os sofrimentos da cruz e da autonegação para os quais os crentes são chamados, que é a difícil obra de matar. Você carrega a cruz para crucificar a carne na cruz. Essa é a razão de ter uma cruz. O escritor de Hebreus fala em resistir o pecado, então, a lei do pecado. Ele diz assim em Hebreus 12:4, vocês não resistiram até o sangue ainda. Ou seja, vocês não tiveram que morrer por resistir à lei do pecado. A vida do discípulo não é para medrosos. A gente gosta muito de se colocar como fracos, mas essa é uma posição perigosa. Nós somos fracos em nós mesmos. Paulo, por exemplo, aqui nesse texto está dizendo, olha, eu sou um miserável homem. Mas ele não está dizendo, acabou, né? Acabou, miserável, a lei do pecado e da morte, acabou. Ele diz, quem me livrará? Ele não diz, ninguém, estou perdido, acabou. Descobri essa lei, não tem nada que se oponha a ela, e não tem mesmo no homem natural, então agora vai ao fim. Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é por isso que no capítulo 8, verso 2, ele fala sobre a lei do Espírito de vida. Uma outra lei. Não é? Então a maioria, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre o cristão com a armadura completa, de William Gurnall. É uma obra que mesmo em inglês, está no inglês muito antigo, mas é uma obra incrível, né? E é só sobre o capítulo de Efésios, capítulo 6, que diz, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Você vê, ninguém pode se fortalecer por você. E essa é a batalha interior. Não adianta você falar que os irmãos, que a igreja, que o mundo, a batalha está acontecendo dentro de você. Moisés tinha que enfrentar o fato de que ou ele ia ser neto de Faraó, ou ia ser perseguido. Ninguém podia lutar essa batalha. Todo o problema nosso, de Paulo aqui, ele diz, quando eu quero agradar a Deus, viver para a sua glória, em todos os casos da vida, eu sinto que é uma lei contrária dentro de mim. Não adianta, porque essa lei não está fora de mim, está dentro de mim. Essa é a minha batalha. Então, todo o livro de Gurnall tem mais de 1000 páginas sobre isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para você poder resistir no dia mal, para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Ninguém pode se fortalecer por você. Você não pode sequer usar a armadura de outro. Você tem que pegar a armadura que Deus te dá e colocar. Quando Davi, não adianta você simplesmente conhecer de maneira geral o que Calvino conhecia. Quando Davi colocou a armadura de Saul, o que ele disse? Olha, eu não posso sequer andar com isso. Eu não vou poder batalhar assim, eu tenho que batalhar com algo que encaixe comigo. Então a maioria prefere se entregar ao pecado do que optar pela dolorosa obra de tomar a sua cruz e pregar a carne na cruz. Dante Alighieri, né, que escreveu a sua famosa obra, né, sobre o inferno, ele vai encontrando nos círculos, né, do inferno várias personagens, e ele encontrou Brutus, Cássio e Judas no círculo mais profundo do inferno, no buraco mais profundo do inferno. E por quê? Porque tanto Brutus quanto Cássio quanto Judas são traidores.
ou seja, que ganham a confiança de alguém, ou a confiança do seu amigo, e então os trai. E Dante coloca eles lá no lugar mais profundo, porque ele acha que são os mais perversos de todos. Os que ganham a confiança de alguém, se faz de amigo e trai. E o pecado que habita em nós é o nosso Judas, não o pecado que habita nos nossos irmãos. O pecado que habita em nós não são os pecados, não é? É o pecado. É a lei do pecado. Ele não trabalha do lado de fora. A lei do pecado não está fazendo nada do lado de fora. É o pecado que habita em mim. Nós carregamos ele dentro de nós. Nós carregamos. Você pode achar que o problema o seu problema são os Judas fora de você, os brutos fora de você, mas você carrega o seu Judas dentro de você. É o que a Bíblia diz. Não se trata de uma lei escrita que simplesmente nos dirige por decreto, uma lei que você está lendo assim, a lei do pecado. Não. Ela é inata. Ela trabalha compelindo e incitando das profundezas do nosso coração. Paulo chama isso como? O pecado que habita em mim. Romanos 7,17. O mal reside em mim. Versículo 21. Outra lei trabalhando nos meus membros do meu corpo. Há uma lei nos membros do meu corpo. E no 23 ele diz, a lei do pecado trabalhando nos meus membros. Então no versículo 18 ele diz, porque eu sei que em mim e em minha carne não habita bem algum. Você vê, está tudo interno. Ele diz, eu sei que na minha carne, ou seja, em tudo que eu sou fora, o que a graça faz, nada é bom. Tudo luta contra Deus. Paulo é a lei do pecado em um sentido. Num certo sentido, a lei do pecado é você, não é algo fora de você. Faz parte do que compõe você. E esse é o problema do humanismo secular. Você vê, ele sempre está encontrando problemas nas pessoas, nos outros, na sociedade. Na igreja tem acontecido a mesma coisa. Todo fracasso espiritual nós atribuímos o quê? As pessoas não estão me ajudando, a igreja não está me ajudando, o irmão mais experiente não está me ajudando, o pastor não está me ajudando. Mas na verdade, não é? Nós temos recebido tudo que o evangelho traz, mas nós não reconhecemos. Nós estamos sendo levados pelo interior, pela lei do pecado no interior, e nós insistimos que o problema está fora, nesses vários problemas nos quais nós nos apegamos. O que acontece? Se eu não conheço profundamente a lei do pecado que habita em mim, a graça, o conhecimento da graça está totalmente deturpado em mim. E é por isso que na antiga aliança Deus promete circuncidar o quê? O coração do povo, Deuteronômio 36, e escrever sua lei em seus corações, Jeremias 31, 33. Por quê? Nenhuma mera lei escrita pode ser uma ameaça contra uma lei que está dentro de mim, que é a lei do pecado, que é o pecado que habita em mim. Se tudo que você tem é o sermão que você está ouvindo, o sermão é externo a você, mas a lei do pecado está dentro de você, racionalizando, justificando, achando culpados. O sermão está fora. É por isso que o homem regenerado ele não tem só o sermão fora. O sermão fora é um chamado externo. A promessa no sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo que nós vamos tomar daqui a pouco, a ceia, lembrando isso, é de que a palavra de Deus seria escrita em nossos corações. É o que Paulo chama da lei de espírito de vida. Nada externo pode combater esse mal interno, porque o nosso mal está em nossos corações, está dentro de nós, e você precisa de um poder maior dentro de você para lutar. Nenhuma lei escrita pode constituir uma ameaça contra a lei do pecado. O evangelho opera a partir de dentro, por isso a lei do espírito de vida é vencedora no coração regenerado, porque não é
um aprendizado de um monte de coisas externas a mim simplesmente. Meu coração foi circuncidado, ou seja, em outras palavras, agitar diante de você uma cópia dos 10 mandamentos no teu rosto, ou no rosto de alguém que está dominado pelo pecado, e ordenar que ele se submeta, é tão eficiente como tentar fazer um rinoceronte fugir de você, batendo nele com uma pena. Não faz nada, não é? O rinoceronte sequer sente a pena. Quando nossos corações não estão circuncidados, quando não há a lei do Espírito de vida, o sermão, a palavra externa não faz sequer ela é sentida. Como a pena que tu batesse no restaurante para vencer ele não ia sentir. Se sentisse no máximo uma cosquinha. E é óbvio que a glória da nova aliança que nós celebramos no sangue de Cristo é que nela a lei de Deus encontra a lei do pecado num campo nivelado. Ela encontra a lei do pecado dentro de mim. Agora há uma coisa dentro de mim para se opor à lei do pecado que habitava em mim desde que eu nasci. Onde a santa lei de Deus inexoravelmente levará a melhor. É a lei do Espírito de vida. E mais, desde que a lei do pecado está dentro de nós, é óbvio que a lei do pecado tem vantagens irritantes. Você tem que conhecer profundamente isso. Foi por isso que Paulo escreveu todas essas coisas, e não para ser uma justificativa para o pecado me dominar. Ele está me mostrando que você precisa entender o que é a lei do pecado em você, o pecado que habita em você, para você compreender o que a graça é, o poder da graça e a lei do Espírito de vida, e quem te livrará do corpo desta morte. Então, a lei do pecado está dentro de nós, e isso é óbvio que dá a ela algumas vantagens que são irritantes para nós. O pecado que habita em nós é um visitante inoportuno. Ele se estabeleceu em nós, e ele se sente em casa. É o que Romanos 7, 17 e 20 está dizendo. Se o pecado nos visitasse apenas de vez em quando, como um parente indesejado que vem e fica um tempo, nós poderíamos fazer muitas coisas boas enquanto ele estivesse longe. Você poderia esperar, se o pecado não habitasse em nós, você podia esperar a hora que ele saísse e então sentir prazer, sem uma luta, em ficar meditando na palavra de Deus, em olhar para aquilo em você que desonra a Deus. E você podia fazer muitas coisas boas que glorificam a Deus enquanto ele estivesse ausente. Se ele fosse um exército, por exemplo, que nos ataca, e então recua por um momento, porque os exércitos fazem isso, nós poderíamos o quê? Nos revigorar, nos preparar de novo, enquanto aquele exército se afastou. Mas a carne é um agressor caseiro, implacável. Ela está lá o tempo inteiro. Ela nunca vai embora. Você nunca vai ter um momento de trégua. Onde quer que você vá, o que quer que você vá, o que eu estou fazendo aqui agora que é pregar, ela está presente. O que você está fazendo aqui que é cultuar, ela está presente, ela não ficou lá fora. A lei do pecado está com você passo a passo, no que você fizer de melhor e no que você fizer de pior. Quantas vezes você pensa sobre o fato de que você carrega por aí um companheiro tão mortal dentro de você, que faz parte do seu interior. Quanto mais você sabe sobre isso, mais você sabe o que a graça faz e menos você localiza os seus problemas fora de você. Em segundo lugar, o pecado que habita em nós não guarda domingos. Justamente quando Paulo estava pronto para fazer uma coisa santa e amável, o pecado estava lá. Ele diz, quando eu desejo fazer algo que glorifica a Deus, você podia pensar, nessa hora o pecado ia pensar o quê? A lei do pecado. Ele está querendo glorificar a Deus, vou embora. Mas não, justamente quanto mais ele queria glorificar a Deus, ele via essa lei lá, se opondo. Então o pecado não é apenas um hóspede permanente, ele é intrometido e miserável. Ele sempre está metendo o nariz, sempre. Olhando por cima do seu ombro, a lei do pecado, o pecado está sempre cochichando no seu ouvido. Agora eu estou pregando, ele está cochichando no seu ouvido.
Esse é o problema do pecado que habita em nós. Você quer orar? Você quer ouvir um sermão? Você quer meditar sobre a palavra? Você quer fazer uma doação generosa? Você quer encorajar? Você quer resistir uma tentação? Então essa peste odiosa e perversa está na frente, com milhares de distrações e surpresas, se certificando de que você não vai fazer nada dessas coisas para glorificar a Deus. Você não vai alcançar o bem que você pretende, o bem que eu quero, como Paulo usou, como você vê aqui no versículo 18, ou em Gálatas 5,17. E é isso que nos deixa desesperados. Em terceiro lugar, o pecado faz o seu trabalho sujo com a maior facilidade. O pecado que habita em nós, né? Uma vez que ele trabalha dentro, ele nos assedia. Você sabe que a lei do assédio, que se afaste, aquela pessoa está te assediando. O pecado, então, ele assedia, porque ele está dentro. Então, Hebreus 12:1 diz: cuidado com o pecado que tão de perto assedia. Ele não precisa de ajuda externa. O pecado que habita em você não precisa de ajuda externa de nada, de ninguém. Ainda que o diabo e o mundo fossem embora, você ia continuar com um problema. O diabo e o mundo estão sempre dispostos a dar uma mãozinha ao pecado que habita em você, mas o pecado que habita em você não precisa de ajuda de ninguém. Não existe nenhum dever espiritual, nada de bom que você proponha, ou que você seja impulsionado para a glória de Deus, sem que você sinta o sopro da resistência do pecado na sua face, continuamente. Deus te ordena acreditar que Ele é bom e sábio, quando você perde algo bom, ou um amigo, ou alguém que você ama. Então, Deus te ordena acreditar nisso. O pecado dentro de você furtivamente vai colocar dúvida e desconfiança, se realmente isso é bom. Deus manda que você não pense em você, mas nos outros. Então, mas o pecado vai estar dentro de você e falar: mas você precisa pensar em você, porque se você não pensar em você, ninguém vai pensar. Deus quer que você deseje a vinda dele. Então, aqui está o pecado agitando diante dos seus olhos todas as quinquilharias do mundo, que para lhe fazer acreditar que pode haver alguma coisa neste mundo melhor do que isso. Então, se você aprendeu tudo isso e vê um áspero chifre, como de um rinoceronte lá de Chesterton, né, inclinado sobre a sua alma, bufando com suas garras prontas para te atacar, há esperança para você. Se você não vê isso, não há esperança. Se você não consegue ver a lei do pecado, e quando você justifica os seus pecados, falando: o mal que habita em mim, é porque você não viu o mal, não é? Ele está te levando, é o mal que está falando, fazendo você pensar assim. Você vê, não está havendo a lei do espírito de vida nesse combate. Se você não vê isso, que todos os teus problemas estão dentro de você, não há esperança para você. Você vai ficar a vida inteira esperando que as pessoas lutem a sua vida espiritual, a sua batalha espiritual. Você nunca vai estar realmente entendendo como o pecado habita em você. E como só em Cristo e na graça você tem a lei do espírito de vida para vencer isso. E você vai estar sempre sendo tentado, e isso é o pecado que habita em você que está fazendo, a localizar os problemas fora de você. Você nunca vai gritar com sinceridade: miserável homem que sou. Você vai dizer: miserável mãe que a minha mãe foi, miserável o que meu pai foi, miserável mundo, miserável são os irmãos que não me ajudam, miserável que ninguém faz nada por mim. Mas você nunca vai achar que você é o seu Judas. Quanto mais você descobre o poder do pecado interior, menos você vai sofrer os efeitos do pecado interior. Entende? Quanto mais Paulo sentia, mais ele se sentiu desesperado por alguém, um poder maior do que esse que habitasse nele, um poder que habitasse nele, que lhe fizesse vencedor, mais do que vencedor.
Quanto menos você sente isso, menos você acha que precisa desse poder. Porquanto, quanto melhor você conhecer esse rinoceronte, mais você vai odiá-lo. E na medida em que você o odiar, e não mais que isso, você conhece realmente esse eu sou mais do que vencedor por Jesus Cristo que me amou. Mas se você estiver driblando o chifre do rinoceronte dia e noite, tentando encontrar o meio termo para fazer as pazes com o rinoceronte dentro de você, você está voluntário e alegremente sob o poder e a direção dele. O que Paulo chama da lei do pecado, que todo homem sem a graça inexoravelmente está. Nesse caso, você deveria duvidar de que você é regenerado, de que você nasceu de novo, de que você é um filho de Deus, ou que possa participar da mesa do Senhor. Ninguém que é nascido de Deus pode conviver em paz com o pecado interior. Não pode conviver em paz com o pecado que está lá no mundo, é com o pecado interior. 1 João 3,9. Então eu apelo a você, pelo bem da sua alma, corra para Cristo da maneira que Paulo está fazendo. Veja e tenha uma grande visão do que é o pecado interior. E corra assim. Então pense quando a gente vê filme de casa mal assombrada. Não é? John Donne, que era um poeta famoso inglês, em 1572, ele diz: a casa mal assombrada, pobre alma complicada, enigmática, ela é um perplexo labirinto. A gente já viu um filme de terror, as pessoas estão diante de uma casa assustadora, duas pessoas, às vezes um casal, às vezes dois amigos, e um se diz: vamos entrar, e o outro diz: não, eu estou com medo, eu preciso ir para casa. E as pessoas, aquilo está abandonado há muito tempo, tem algumas histórias, mas aquelas pessoas resolvem entrar, uns estão com medo, mas os outros não estão, você não quer passar por medroso, e é aquela mansão vitoriana em ruínas, diante de a portão geme, a porta geme, o chão, quando você anda, geme, e é assim que começa todo o filme de cena assombrada. As pessoas, por alguma razão, resolvem entrar na casa. E tudo que você grita ali vendo o filme é: não entre aí. Aí é terrível. Mas elas entram e elas começam a seguir pelos quartos, salas cheias de teias de aranha, do abandono, e é óbvio, a pulsação deles e a tua vendo acelera, a respiração fica mais forte, porque você sabe que a qualquer momento vai pular alguma coisa de algum lugar, daquela casa horrorosa, não é? Daquele lugar tenebroso, e eles acham uma passagem secreta debaixo da escada que vai para um porão estranho, ou então eles começam a subir as escadas para a parte de cima da casa, e você vê uma coisa cobrindo, uma coisa que parece um corpo, e você puxa o pano para ver o que está debaixo. Tudo que você está pensando no filme é: sai daí, para, não é esse, não é o lugar, vai para outro lugar, não fica aí. E a casa mal assombrada nos assusta. Por quê? Porque ela esconde alguma coisa desconhecida, mas que é mortal. Você não sabe exatamente o que é, mas você sabe que é mortal. E ela tem incontáveis o quê? Guarda-roupas, armários, alçapões, sótãos, porões, cantos sombrios. O porão, você escuta um barulho lá embaixo, e você tem essa casa mal assombrada dentro do seu coração, sabe? O teu coração, então, pensa nessa cena de filme de terror da casa mal assombrada. Você tem, o coração é um labirinto que só Deus pode decifrar. É o que Jeremias 17, 9 e 10 diz. Como eu disse, todo mundo gosta de repetir o que Jeremias diz: meu coração, nada é mais mau e corrupto. Mas quase todos os problemas que as pessoas têm espirituais é porque elas ouvem o coração delas, elas acreditam no que estão sentindo, elas sabem o que a Bíblia diz, mas elas estão indo na direção que o coração está dizendo. Eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, estou sentindo aquilo outro. Ele está fazendo aquilo. Ele entrou na casa mal assombrada. Ele está entrando nos porões, ele está andando nos lugares, e os computadores mais potentes não vão poder decifrar o seu coração.
Nós modestamente admitimos que não podemos conhecer o coração das pessoas, nós não podemos conhecer o coração dos outros, a gente diz, mas isso é tolice até certo ponto, porque na verdade você não pode conhecer o seu próprio coração. Nunca se surpreendeu com a insinceridade e até mesmo a intriga que você encontrou? Você nunca se surpreendeu com a insinceridade que você encontrou no seu próprio coração? Não é? O humanismo secular tenta nos ajudar e é por isso que ele não pode. Você vê, o homem não conhece o seu próprio coração, mas o coração é mais do que complicado e insondável. A Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Agora, se você acreditasse nisso, você seguiria o seu coração contra o que a palavra de Deus diz? Você seguiria algum sentimento que é claro que espiritualmente não é o que a Bíblia diz que você devia estar indo naquela direção? É óbvio que não. É óbvio que quando eu faço e ajo porque eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, estou me sentindo daquele outro jeito, eu estou seguindo aquilo que eu disse que sabia que era a coisa mais enganosa que existe, que é o meu coração. Todas as noites nós lemos no fim do dia algum especialista falando sobre os esquemas sombrios no mundo da política, dos negócios e as brechas na lei que as pessoas usam para ganhar dinheiro, enganar os outros. Porém, o negócio mais sórdido do mundo, a máfia mais terrível, não pode se igualar ao engano que está no seu coração. O coração é mais enganoso do que todas as coisas, a Bíblia diz. Então, pode pensar em qualquer coisa. A Bíblia diz que teu coração é pior, é mais enganoso. Agora, você duvida disso? Pense no quão instável você é. Num dia você é um sábio servo de Deus, não tem um palhaço do pecado. Você pode estar aberto e encorajador, só para daqui a pouco estar tristonho e reservado. Você pode ser fácil, né, de ser levado e ser um excêntrico romântico, ou amanhã ser uma pedra de gelo. Num dia Jesus é o mundo para você, amanhã você diz que não consegue orar, não consegue estar no culto. Então pense agora nas suas inconsistências. Como eu disse, o mal, a lei do pecado está em nós, então não pense nos outros, pense nas suas inconsistências. Sua mente diz o que é correto, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Por exemplo, sua mente diz que é correto você usar o seu dinheiro para o sustento da obra de Deus no mundo, mas sua vontade diz que isso é o que a palavra de Deus diz na sua mente, mas no coração você sente que Deus é muito exigente e você podia fazer coisa melhor com o seu dinheiro. Ou você sabe que oração secreta e comunhão secreta com Deus é uma festa para a alma. É a festa que a alma precisa. E você a deseja, mas você não pode rolar para fora da cama ou conseguir fazer isso que você sabe que é uma festa. Assim que você se levanta para isso, sua mente localiza qualquer lugar no universo para o seu coração ir, que não seja a presença de Deus. Ou a sua mente sabe que a luxúria é nociva e perigosa, destrutiva, mas à noite você vai dormir com ideias na mente que não passam de luxúria. Então isso é inescrutável, é enganoso. O coração é onde o pecado se esconde. Não só o pecado está em você, como ele se esconde no lugar mais profundo que é o coração. O pregador diz assim, autor de Eclesiastes 9:3, o tempo está acabando. Também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto ele viver.
Jesus chamou o coração da fonte de todo o pecado. Todo pecado teu, a fonte é o seu coração. Você achou que era outra pessoa. Você achou que era o mundo. Você achou que era a tua criação, seus pais. Você achou que era a igreja. Você achou que era o irmão da igreja. Você achou que era a igreja. Mas Jesus disse, a fonte do seu pecado é o seu coração. Não está fora de você. Ele diz, o coração é a fonte do pecado. Mateus 15, 19. E ele diz, é do seu mau tesouro que você tira o mal. Você nunca tira o mal de algum lugar fora de você. É do mau tesouro do coração que você tira o mal. Saiu raiva, saiu inveja, saiu autocomiseração. Jesus diz, está saindo de dentro de você. Não está vindo de fora. Não está vindo de fora. Lucas 6, 45. Junte tudo isso e você vai ter uma cena que nenhum escritor de cinema, de filme de terror conseguiu montar. Ele jamais poderia planejar uma casa tão complexa, uma casa mal assombrada, tão complexa como o seu coração, para juntar monstros, que é o que casa assombrada tem, né? Monstros, fantasmas, seres perigosos. Então o que é o seu coração? O termo coração é usado de diferentes modos na Bíblia. Por vezes a mente que crê e que é iluminada é chamada de coração. Romanos 10, 10, Efésios 1, 18. A vontade que decide e age é chamada de coração. 2 Coríntios 9, 7, Efésios 6, 6. Os sentimentos afetivos são chamados de coração. 2 Coríntios 2, 4. Em Hebreus 4, 12, o coração pensa e o coração sente. Então a melhor maneira de você pensar no seu coração é que ele é composto de algumas coisas. Seus pensamentos, planos e discernimento, ou seja, sua mente. Em segundo lugar, suas escolhas e ações, ou seja, sua vontade. Seus atos, anelos, desejos, repugnâncias, imaginações, ou seja, suas afeições. Seu senso de certo e errado, que aprova ou condena os pensamentos, vontades e afeições, ou seja, consciência. Tudo isso é insondável e enganoso acima de todas as coisas. É o que o texto está dizendo. Mas o crente tem um novo coração. Ezequiel 36, 26. O crente tem uma nova mente, até mesmo a mente de Cristo. Romanos 7, 25, 1 Coríntios 8, 16. E ele tem um novo desejo pelas coisas de Deus. Romanos 7, 18, 2 Coríntios 5, 2, Hebreus 13, 18. Mas nesse coração renovado, a obra de Deus ainda não está terminada, como está em 1 João 3, 2. A mente não pode ver claramente como ela um dia verá, apesar de essa mente ser renovada e ser diferente do mundo, ela contemplar aquilo que o mundo não pode ver. 1 Coríntios 13, 9, 12. Essa mente não pode ver claramente como gostaria, ainda é uma visão não perfeita. E os desejos podem estar em conflito, como está em Gálatas 2, 11 e 13. E a carne não pode fazer a inteira vontade de Deus, Gálatas 5, 17. Nos crentes, a carne permanece insondável e enganosa. A carne nunca melhora num crente. Tudo o que foi feito, todas as coisas novas que foram colocadas lá, a lei do espírito de vida, todas essas coisas são novas, poderosas, mas a carne não pode ser melhorada. Nos crentes, ela continua enganosa. Então, qual é a vantagem da carne? Você gostaria de enfrentar um inimigo que, justamente quando você o derrota, ele se arrasta para algum canto em que você não pode alcançá-lo? O inimigo que se esconde fora do seu alcance, deixando você descansar um tempo suficiente para você pensar que ele foi embora para sempre, só para daqui a pouco ele se jogar em cima de você. Essa é a vantagem do pecado interior, não é? É a vantagem que ele tem sobre nós. Ele se esconde numa insondável e enganável fortaleza chamada coração. Em algum lugar nessa fortaleza ele está escondido e você não pode achá-lo, não é? Você já batalhou contra algum desejo, orou, buscou conselho contra ele, só para depois, numa noite, ver ele se mover furtivamente e estar lá. Você pensou que tinha derrotado, pensou que pudesse prosseguir sua vida espiritual, que aquilo nunca mais ia te perturbar.
mas um dia você está vendo televisão e apenas um comercial faz aquele desejo surgir, como do nada, não é? Ele estava em algum lugar, faz com que fervesse um punhado de desejos maliciosos em você, uma imagem às vezes. O pecado pode ser como as velas de aniversário, né? Você sopra e ela apaga, e daqui a pouco você desesperadamente vê fazer umas fasquinhas assim, e o treco acende de novo. E o que acontece com o homem regenerado é que ele nunca se rende. Não pense por um minuto que a guerra contra o pecado tenha terminado nesta vida. Não existe sequer uma trégua, um cessar-fogo. Muitos generais foram surpreendidos por estarem descuidados depois de uma grande vitória. Incontáveis crentes têm sido emboscados exatamente quando estavam no seu melhor. Davi, por exemplo, viveu uma longa vida de devoção, serviço a Deus, viu a misericórdia de Deus sobre suas mãos, serviu, mas então o pecado veio na ponta dos pés um dia, no escuro, e apunhalou ele pelas costas. Se você guerreia violentamente contra a sua carne, você vai ganhar terreno. Se você realmente está sendo conduzido por Deus, pela palavra de Deus, então você ganha terreno. Ela vai enfraquecer e você crescerá cada vez mais à imagem de Cristo. No entanto, o trabalho não pode parar enquanto você está no mundo. Por isso Paulo diz: não julgue que eu tenha alcançado. Se você cortar qualquer pedaço de carne em você, não é do corpo, né, da carne, você vai ver que ela se junta e revive, igual o exterminador agora, o mais moderno aí, que cai assim como um líquido, tudo se junta novamente. Então, você pode acabar até pior do que em alguns momentos você estava. Então atente para as advertências das Escrituras. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desmaiando em suas almas, dentro de vocês. Ora, na vossa luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue ainda. Hebreus 12, de 1 a 4. Jesus disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Mateus 16, ou Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As pessoas não entendem muito esse verso, mas não vamos falar sobre ele hoje, sobre ele agora. Quem sabe hoje à noite eu posso falar alguma coisa. Em Lucas 12, 15, então lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de todo e qualquer amor ao dinheiro, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, 15. 1 Coríntios 16, 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente com coragem, como um homem adulto, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 3. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. 2 Pedro 3,16. Então qual é a vantagem do crente? Qual é a vantagem do homem regenerado? De quem pode tomar da ceia nessa manhã dizendo: isso foi para mim, tudo que Jesus conquistou foi para mim. Agora existe uma lei dentro de mim. Era a única coisa que podia acontecer. Ele cancelou a culpa do pecado, mas também há em mim uma lei do espírito de vida. Eu não estou lutando contra algo que é interior com algo que é exterior. Então, por mais infindável e complicada que essa guerra seja, os crentes entram nela com confiança. Por quê? Porque essa semente que está em nós é invencível. A lei do espírito de vida, apesar do rinoceronte, que não é nada fraco da lei do pecado, a lei do espírito de vida é infinitamente mais poderosa. É o próprio Espírito Santo que habita em nós. Mas, como isso acontece? Os crentes entram nessa luta com confiança porque o Espírito Santo tirou o show da casa de horror que era o nosso coração. Agora, como ele fez isso? E aí você tem que prestar atenção. Muito. Nós não conhecemos o nosso coração, nós já falamos isso. Ele é enganoso, mas Deus conhece.
Não é? O Salmo 139 é só sobre como Deus nos conhece. O Espírito Santo, então, tem uma tocha que nos leva para dentro dessa casa mal assombrada, que é o nosso coração. E em vez de você correr aquele risco de não saber o que está aqui, o que está ali, o que está lá, então, o Espírito Santo é essa luz, e ele começa a mostrar cada monstro para você. Mas se você racionalizar e usar o humanismo secular e a biologia para dizer que essas coisas não são monstros, então você vai continuar na casa mal assombrada e morrendo, não é? Então o que o Espírito Santo faz? Ele nos leva debaixo da escada, e ele mostra o monstro da ansiedade. Está vendo? Ele ilumina a parte de baixo da cama e mostra o monstro da luxúria, do ciúme, da inveja. A casa não é mais assombrada no sentido de que agora eu sei os monstros que estão lá. Ele te chama lá no porão e mostra o monstro do amor ao dinheiro. Ele vai no sótão e te mostra o monstro da inveja. Ele te mostra o fantasma da autocomiseração. Nenhum pecado escapa ao olho sondador do Espírito Santo. Você entrou na casa mal assombrada agora com alguém que vê tudo. Não tem nada escondido que possa te atacar de repente. E é por isso que, porque nenhum pecado escapa dos olhos dele, Davi ora assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: leva-me, Deus. Mostra-me onde está o monstro da inveja. Quando eu ver, que ele não caia sobre mim e me destrua. Que eu veja antes, está ali. É ele. Ele deve ser morto, deve ser resistido. Mas se você se ofende com esse sermão, você está se ofendendo exatamente com o Espírito Santo te mostrando os monstros da casa mal assombrada. Você vai entrar nela no escuro. Como naqueles filmes, você vai acabar sendo devorado por alguma coisa, destruído. Se você culpa os outros, o Espírito Santo, é óbvio, não te mostra o monstro daquele pecado, porque você acha que ele está fora da casa. E você está com medo do que está fora da casa. Mas o monstro está dentro. Se você culpa cônjuge, parentes, irmãos, igreja, se você se vitimiza, se você está brigando com o Espírito Santo, que está te mostrando os monstros, então você ainda está na casa mal assombrada. E como os filmes de terror acabam mal, é como as coisas acabam. Então, Herman Melville, que escreveu uma das maiores obras, que é Moby Dick, ele diz: eu me movo em tua direção, tu, baleia, que a tudo destrói, mas que és inconquistável. Ao fim eu combato contigo, do coração do inferno eu te golpeio, pelo amor ao ódio eu te cuspo, em meu último momento, em meu último alento. A literatura, ela está cheia de ódios assim, né, de histórias assim. Shylock, que está cheio de ódio assim no Mercador de Veneza, por exemplo, de Shakespeare. E Javert persegue Jean Valjean, né, por 1.600 páginas nos Miseráveis. Há um ódio. E você vai ver na trilogia espacial de C.S. Lewis como um vilão como Aston, ele vai do primeiro livro, além do planeta silencioso, ele é um homem horrível, mas em Parelandra ele é sub-humano, por causa do ódio. Mas nenhum ódio em nenhum livro que você vai ver, em nenhuma história é tão grande como o de Acabe por Moby Dick. Ele persegue a baleia branca pelos oceanos do mundo. Ele não hesita a colocar o navio dele e colocar todo mundo em perigo de vida e ele mesmo para destruir a baleia. Moby Dick é um retrato da nossa batalha selvagem. Tem um capítulo, acho que é o 42, que fala sobre
brancura da baleia. Todos os nomes no livro são de assim, Acabe, nomes bíblicos. Tudo está mesclado assim. Então, a baleia tem uma obra que é uma dissertação importante, um trabalho literário, não é um livro assim, de Spru, por exemplo, que fala a respeito exatamente disso, da baleia branca, como ela representa Deus, assim, a brancura da baleia. Só que ele descreve a brancura da baleia naquele capítulo tão grandemente que está falando sobre como a brancura, a santidade, a grandiosidade de Deus só desperta no homem essa oposição. Então, Acabe é o inimigo da baleia, mas Paulo diz que a carne é mais que inimiga de Deus. A carne é inimizade contra Deus. Esse pecado que habita em nós. É inimizade, é hostilidade, é o próprio ódio. A carne não é inimiga de Deus, ela é a inimizade. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8,7. Se a baleia é Deus e o ódio de Acabe é a carne, não é? No livro, então quem é o capitão Acabe? É você. Então, a paz é impossível entre essas duas coisas. Dois inimigos, não importa quão profundo seja o rio das suas amarguras e inimizades, eles podem fazer as pazes. Somente se a hostilidade for destruída. Quando a hostilidade é destruída, eles podem fazer as pazes. Mas é impossível você fazer isso, as pazes, com a própria hostilidade. Você pode fazer as pazes com o maior inimigo se a hostilidade for vencida, se a inimizade, se o ódio é vencido. Assim, quando Paulo identifica a carne como o ódio contra Deus e a inimizade contra Deus, ele elimina qualquer esperança de que a carne se inclinará para Deus. A tua carne se inclinará para Deus. Um acordo entre Deus e a carne é impossível. Por isso que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Não é possível, porque ela não é inimiga de Deus, ela é a inimizade. Em Romanos 5,10, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Todos nós éramos inimigos. Todos nós éramos o capitão Acabe. Nós não éramos a inimizade. Nós éramos inimigos. A inimizade é a própria carne. O pecado que habita em nós. Cristo é o pacificador, o evangelho. Ele faz a paz. Tendo paz para com Deus, justificado, nós temos paz com Deus. Que ele usou a morte para matar a hostilidade que havia em nós contra Deus. Nosso velho homem, a carne, foi crucificada com Cristo. É o que Romanos 6,6 diz, que o deixou sem poder para governar e escravizar. Está crucificado, está morto ainda. Algo crucificado vai morrer, mas demorava, não é? Bem como produzir em nós os frutos da vida eterna, a lei do Espírito de vida. Quando ele nos glorificar, então a carne terá partido para sempre. Essa é a única maneira de se tratar com a inimizade. Mas toda gota de veneno ainda é veneno. É óbvio que a carne já não reina mais no cristão, mas ela ainda é um veneno, e ela está lá. Ela não tem o domínio, mas ela é um veneno. Toda gota de veneno é veneno, não importa a quantidade. Qualquer fagulha, pode ser uma fagulha pequena, aquilo é fogo. Se você encostar nas coisas, começa a pegar fogo. E o último pedaço de carne que permanece no crente continua sendo inimizade contra Deus. Quando a graça de Deus transforma a nossa natureza, ela não transforma a natureza da carne. Ela conquista. Ela enfraquece e aquilo não tem mais o domínio. E está ferido mortalmente, preso na cruz de Cristo. De maneira que nós não somos mais o capitão Acabe por natureza. Nós não somos mais inimigos de Deus, porque a inimizade, que é a carne, não reina em nós. No entanto, a sua desafiante malignidade continua dentro de nós. Na época de Paulo, escreveu aos Romanos, ele era a imagem do cristão completamente comprometido. Quem pode ser uma imagem mais comprometida com tudo que é a beleza de Deus e o evangelho do que o apóstolo Paulo? Ele era tudo que um homem pode ser desse lado do céu, para a glória de Deus. E ele certamente passou os seus dias crucificando a carne. Ainda assim ele clamava para ser liberto desse inimigo irreconciliável. Não é? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
E Deus, a gente vai tomar da ceia agora, Deus é amor, sua natureza e sua beleza e amabilidade são intocadas por qualquer coisa que não seja a sua santidade infinita. Ele é de uma excelência eterna e deve ser amado acima de qualquer criatura e qualquer coisa. Ele derramou sobre nós sua beleza, o amor do seu Filho, como nós vemos na cruz, nos enchendo de esperança, expectativas, poder, e nós habitamos com Ele no salão do trono do seu amor. Mas o resto da carne nos deixa numa situação como Paulo está expressando aqui. Contra esse Deus, nós carregamos dentro de nós ainda uma inimizade não apaziguada, que é a carne. Esse é o poder desgastante do pecado no crente. Ele nunca aceita um cessar-fogo, muito menos um tratado de paz. Portanto, como você pode esperar qualquer descanso provindo da carne se você não está matando-a? Mortificai, pois, as obras do corpo. Ele está falando da carne, né? Não é do físico. Como podemos ter esperança de nos livrar completamente disso antes de estarmos glorificados? Não. A luta não vai cessar. Um exército invasor, muitas vezes, ele pode ser persuadido a baixar suas armas. Você pode dar-lhe o que ele quer terra, você dá-lhe a terra. Você pode dar a ele dinheiro. Um exército invasor, tudo bem. Algumas pessoas pensam que elas podem aquietar a fúria da carne da mesma maneira. Assim elas procuram maneiras de gratificar os desejos da carne, é o que Paulo diz em Romanos 13, 14. Isso é apagar fogo com gasolina. O pecado não vai aplacar a carne, o pecado a alimenta. Você não vai conseguir ser o campeão mundial de pesos pesados lutando contra o cara mais fraco do bairro. Você só pode ser campeão mundial de pesos pesados se você desafiar o atual campeão de pesos pesados. Para ser o maior, você tem que derrubar o maior campeão. E a carne escolheu bem o seu inimigo. Ela escolheu Deus. Porque ela quer nada menos do que esse lugar. Ela é a inimizade contra Deus. Algumas vezes pensamos sobre a carne como nosso inimigo, mas ela nos odeia somente porque Deus está em nós. A carne milita contra o espírito. Num homem que não tem o espírito, ela não está militando contra nós, ela está governando. O que é mais fácil? Sentar-se com o seu balde de pipoca e assistir um filme de Tom Cruise no Netflix durante 2 horas, ou orar por meia hora? O que é mais fácil? Passar o resto desse dia na praia ou estar num culto? O que é mais fácil? Tom Cruise vence com a maior facilidade. Por quê? Porque não há competição. O que a carne odeia é Deus. Então ela resiste qualquer coisa que te aproxime de Deus. Especialmente a comunhão com Ele. E também a comunhão com Ele com os santos. A carne pode se enrolar em seu lado, se aconchegar no seu ombro, vendo Tom Cruise. Durante a noite inteira você pode maratonar isso. Mas deixe que mesmo o mais leve pensamento sobre oração e meditação entre em seu coração e a carne acende o sinal vermelho. Ela é inimiga de Deus. Antes que você possa começar o Pai Nosso, você começa a sentir sono, cansaço. A sua atenção, que estava tão presa na série, agora começa a andar pelo universo inteiro como se fosse a Enterprise, ou então essas naves Star Wars que entram no hiperespaço, assim. Então tua mente vai para todos os lugares. Tu conseguiu ficar horas pensando na série ali, mas você começou a ler a palavra de Deus, então tua mente começa a vagar. Porque o ódio da carne a Deus pode ser explicado. Pense no culto. Quando você entra no culto, a carne podia pensar: nem vou entrar aí, porque isso aí é tudo sobre Deus. Mas ela pode muito bem fazer você fazer um culto que é só com seus lábios. Ela óbvio que vai entrar. Ela óbvio que vai fazer você se ofender mais com o sermão do que ser edificado
por Ele. Ela pode fazer isso, fazer você cantar e gostar só de música e não de verdade adorar a Deus. E sempre que você quiser transformar o seu amor por Deus em algo, ela está lá. Esse é o problema. Não é que ela gosta do Tom Cruise, é que ela não é inimiga disso. Se você quiser fazer coisas ou viver coisas para Deus sem sentir a oposição, você está perdido, porque isso nunca vai acontecer. Se você é essa pessoa que não ora porque é difícil, então você não vai orar nunca. Se você não passa tempos em meditação porque a sua mente tende a vagar e você tem que lutar contra isso, então você não vai nunca, porque a carne, ela não luta contra as outras coisas. Ela só luta contra aquilo que te aproxima de Deus, porque ela é inimizade contra Deus. E se você quer estudar a Bíblia, as pessoas querem estudar a Bíblia para debater, para na internet brigar com alguém, para mostrar, a carne, ela não te atrapalha, você fica animado. Já viu quando você estuda a Bíblia assim? Vou ver aqui esses textos, porque eu vou falar para aquele cara ignorante, aquele cara que não entende nada. A carne te ajuda, estuda mesmo, esse texto aí é importante. Tente ler a Bíblia para olhar o ciúme no seu coração, o ressentimento, o quão longe da aparência de Cristo você está, e você começa a ter uma dificuldade de ler a Bíblia, aquela empolgação para o debate, some, porque a carne é inimiga de Deus, é inimizade na verdade. Então, saborear a glória de Cristo. Se alguém começa a falar sobre alegria em Cristo, você sente que a carne começa a dizer, não é possível ter essa alegria. Alguém diz assim, olha, você pode ter Cristo e viver uma vida miserável, sem alegria. A carne, isso é verdade, pode mesmo. Você não tem oposição. Tudo que glorifica a Deus, a oposição aparece. É o pecado que habita em você, sabe? E um casal que está se divorciando, ele pode tentar encontrar um ponto em comum. Eles perderam muitas coisas, mas eles adoram viajar, eles adoram pescar, eles adoram fazer alguma coisa, e eles vão tentar fazer isso, vão tentar fazer aqui a viagem, porque a gente pode fazer isso, encontrar essa coisa em comum. A gente já perdeu muita coisa em comum, e pode reacender as coisas. Se houvesse a menor coisa sobre Deus que a carne pudesse gostar, o crente poderia ter um abrigo, um refúgio do pecado. Mas como a carne não gosta nada sobre Deus, tudo sobre Deus vai ter oposição. É irreconciliável. Se a carne não se importasse com a sabedoria de Deus, você poderia ter se ela não gostasse de Deus, mas não ligasse para a sabedoria dele, você ia poder ter um tempo tranquilo para meditar nos mistérios do Evangelho, sem se cansar. Mas como ela odeia a sabedoria de Deus, sempre que você fizer isso, ela vai estar lá. E a carne odeia tudo que se refere a Deus. Você vê porque é tão fácil abraçar o humanismo, pregar o humanismo, e a maior parte das pessoas na igreja aceita o humanismo e briga quando se diz o oposto disso. Porque é óbvio que quando a pessoa estava ouvindo o humanismo, aquilo te afasta de Deus. A carne não faz nada, ela não luta contra aquilo. Mas quando você ouve uma verdade sobre Deus, que vai te aproximar de Deus, vai te libertar, vai te fazer mais parecido com Cristo, ela aparece, ela é inimizade contra Deus. Se as pessoas na nossa geração defendessem a alegria indizível e cheia de glória em Cristo, como as pessoas defendem a tristeza, seria uma bênção, mas as pessoas não defendem, não há paixão. Porque é óbvio que a alegria indizível em Cristo é algo que a carne odeia. Tudo que ela quer é que as pessoas não tenham alegria em Cristo. Qualquer assunto sobre isso é um problema. Por causa da carne, em vez de que ela resiste tudo sobre Deus, tudo que é sobre Deus, que dá glória a Deus, que mostra o poder de Deus, o poder do Evangelho, a carne tem problemas. E quanto mais alguma coisa nos capacita a encontrar Deus e a mostrar nossa alegria em Deus, mais violentamente a carne vai lutar contra aquilo. Se você quiser, para servir a Deus, ter alegria em Deus, encontrar um caminho aberto, sem luta, você nunca vai ter, porque a carne, o pecado habita em você. E quando a mente quer conhecer Deus, a carne impõe ignorância. E a vontade não pode se mover na direção de Deus sem sentir o peso da obstinação dos nossos pecados. O Espírito Santo mostrando aqueles monstros na casa mal assombrada. E as afeições, querendo ansiar por Deus, estão em constantemente luta contra as infecções, eu diria, da sensualidade. Então o capitão Acabe, ele foi levado pela sua fúria a perseguir a baleia até o fim do mundo. Ele tinha um ódio sem fim da baleia branca. A carne,
ela é assim, ela é dessa maneira. Ela irá até o último suspiro insultar Deus. Nem quando você estiver morrendo, a carne vai dar uma trégua. Ela é a inimizade contra Deus. Mas existe em nós um guerreiro que está comprometido com esse mesmo modo, odeia a carne dessa forma e é muito mais poderoso que ela. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aí está a lei do espírito de vida que nos liberta. O espírito guerreia contra a carne, Gálatas 5,17. Enchei-vos do espírito, não é? Cheio do poder do amor de Deus, porque o Espírito Santo só nos mostra Cristo, a beleza de Cristo. Nós nos viramos contra a carne com o mesmo ódio, virando agora a metáfora, com o mesmo ódio que Acabe tinha da baleia. E o capitão Acabe, ele diz assim, uma maldição, ele diz assim: eu me movo em tua direção, tu baleia, que a tudo destrói, mas que és inconquistável. Ao fim eu te combato, eu combato contigo, do coração do inferno eu te golpeio, pelo amor do ódio eu te cuspo no meu último suspiro. Pare de bajular a carne, queridos. O texto que Paulo está escrevendo não é para a gente dizer, está vendo, o mal habita em mim, o que eu posso fazer? Isso é exatamente o oposto do que ele está fazendo. Ele está mostrando que é a lei. Abrace o evangelho. Deixe o Espírito Santo mostrar as coisas assombradas no seu coração. Não só deixe, não. Fale como Davi: Senhor, sonde o meu coração e mostre os monstros. Só a lei do Espírito de vida dentro de mim pode subjugar a lei do pecado e da morte. E a não ser que o Espírito Santo não fosse todo poderoso, essa guerra estava perdida. Se você só tiver alguém balançando sermões, a Bíblia no seu rosto, está perdido. Tem que haver algo dentro de nós, que é o que Cristo conquistou para nós, o Espírito Santo. A lei do Espírito de vida é que vence a lei do pecado e da morte. Os pecados foram cancelados na cruz, o Espírito Santo habitou em nós e agora há uma lei mais poderosa do que a lei do pecado. Ela sempre vai estar conosco até o último dia, mas subjugada. E nós vamos usar os meios, que é o que nós não falamos hoje. Os meios, como Davi está usando. E nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Davi diz: ninguém. Vamos viver na miséria. Davi não, Paulo, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Agora, como está no 8:2, a lei do Espírito de vida está em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então aí está a luta, e só a lei do Espírito de vida. Então você vê como todo o problema da minha vida está dentro de mim. Ninguém pode lutar essa batalha por mim. É por isso que cada um de nós vai tomar da Santa Ceia e dizer: foi por mim. Ele comprou para mim o Espírito Santo, comprou para mim a justificação. Ele é a minha redenção, minha justificação, minha santificação. Ele vence a inimizade que a carne é. E um dia eu estarei num estado em que a carne não estará mais presente. Até lá, um homem igual Paulo, ele foi derrotado. Ele foi derrotado pela carne, mas pelo menos foi para o céu. Não. Combati o bom combate. No final, aquela luta, às vezes ele estava ali, parecendo a corda. Lá estava ele. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Os filhos de Deus vencem por causa da lei do Espírito de vida que está neles. Vamos ficar de pé.